Hoje nós vamos iniciar uma nova série, irmão Jefferson. Amém, glória a Deus. Essa série nós estamos chamando de Eu Sou. E na verdade essa expressão ela aparece no Novo Testamento, mais precisamente nas palavras de João. João relatando no seu evangelho, e ele que tem com tanto objetivo mostrar que o Senhor Jesus Cristo era de fato o quê? O Filho de Deus. O desejo de João era comprovar, dizendo, olha, eu estou escrevendo essas coisas, é assim que lá no capítulo 20 ele termina, ou ele caminha para encerrar o seu evangelho, ou o evangelho de Jesus Cristo nas palavras de João, dizendo, muitas outras coisas aconteceram, muitos outros sinais aconteceram, mas estes eu escrevo, para que vocês saibam que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E é interessante a gente pensar nisso, porque o evangelho de João, ele é diferente dos demais. Se você um dia já ouviu alguma explicação um pouco mais sistematizada, teológica, sobre a ideia dos evangelhos, nós temos os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são juntamente conhecidos como o quê? Evangelhos? Alguém? Alguém vai? Pastor Galgu? Sinóticos, Os evangelhos sinóticos. Por que eles são assim conhecidos? Não tem nada a ver com sino, mas tem a ver com estar debaixo da mesma ótica. Eles apresentam o ministério de Jesus debaixo de um mesmo olhar, eles compartilham muito do material entre eles. Já João, quando ele vai escrever, 90% do evangelho de João, Ricardo, ele é exclusivo de João, é material exclusivo. Em João, então, ele apresenta 7 sinais miraculosos de Jesus Cristo, e ele também apresenta por 7 vezes quando Jesus Cristo afirma, eu sou. E hoje nós vamos especificamente tratar por eu sou o pão da vida, mas talvez você lembre, João 14 vai dizer, eu sou o caminho, a verdade. Isso é um dos eu sous que Jesus Cristo está falando no Evangelho de João, relatado 7 vezes no Evangelho de João. Então, a cada domingo nós vamos dar um foco em cada uma dessas revelações do Cristo. Mas essa expressão, ela já não começa assim aparecendo, eu sou o pão da vida, e nós vamos nos concentrar para entender um pouco mais do que significa ele ser o pão da vida. Jesus Cristo lá em João 8, e aí é objeto da nossa pregação no próximo domingo, eu sou a luz do mundo, João 8, mas Jesus Cristo, deixa eu só interromper, um pouco de perdão, tá, irmã Valesca? Eu estou falando, ela me pediu hoje para falar devagar. Perdão, irmã Valesca. Quem está tendo a tradução está entendendo. O que acontece? Em João 8, lá no final já do capítulo, Jesus Cristo está discutindo com os judeus, e aí perguntam para ele, mas como é que você existia? Porque justamente esse eu sou vai provar o que? Sua divindade. E ele, é você mais velho do que o nosso pai Abraão? É assim que ele é confrontado. E aí ele usa essa expressão, Juliano, que ele fala, eu afirmo a vocês, que antes de Abraão existir, ou de Abraão ser, eu sou. E a resposta disso, por parte dos judeus, Vinícius, é curioso, porque diz que os judeus, ouvindo isso, buscaram apedrejá-lo. Agora, por que buscam apedrejar Jesus? Só porque ele falou, eu sou, pastor Galgu. Ele não se autoafirmou nada, ele não trouxe nada além disso, ele simplesmente falou, olha, eu sou. Quem você é? Eu sou. Mas os judeus sabiam que esse nome, Jesus Cristo estava usando dessa expressão, porque era o nome que Deus se apresentou ao seu servo Moisés, lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo 3. Êxodo 3, Moisés está lá diante da sarça que não se consumia, lembra disso? E aí ela não se consumia, ele se apresenta, e claro, Deus fala, olha, tira a sandália dos pés, o local que você está pisando é santo. Moisés, então eu estou te enviando. Moisés tinha saído fugido do Egito, estava lá pastoreando as ovelhas do seu sogro, Jetro, e aí a sarça então é a manifestação de Deus ali para com ele, e aí fala, olha, eu estou te enviando. Moisés com medo, pergunta assim, tá, mas espera aí, quando eu chegar lá, vamos perguntar, quem me enviou? Qual é o seu nome? Aí Deus fala, eu sou o que sou. Quando perguntarem a você quem enviou, diga que o eu sou te enviou. Então Moisés basicamente ele chega de volta para ser usado por Deus para libertar o povo daquele cativeiro ou da escravidão ali no Egito, dizendo, olha, foi o eu sou que me enviou. E se você algum dia já ouviu essa expressão, Yahvé, que para nós chegou como Jeová,
Esse é o nome, é Deus se apresentando como eu sou. Isso parte de uma raiz no hebraico, de um verbo no hebraico, que justamente vai dizer assim: eu sou o que sou, eu serei o que eu serei. Então ele não estava trazendo diante dele, Deus se apresentando para Moisés, ele não estava trazendo diante dele um título, como: olha, eu sou o Jeová Rafá, Deus de cura, olha, eu sou o Jeová Jirê, Deus de provisão. Não, ele estava dizendo assim: eu sou. E essa ideia assim: eu existo em mim mesmo, eu sou autoexistente, eu não dependo de ninguém, eu não dependo de títulos, eu existo em mim mesmo. E eu vou provar que eu sou o que sou, porque eu estarei com vocês durante toda essa peregrinação até a terra que eu prometi. Então eu sou o que sou e eu serei o que serei, porque eu vou contigo. Essa manifestação ativa da autoexistência de Deus. E aí Jesus Cristo, então, coloca os judeus com muita raiva, ou deixa os judeus com muita raiva, porque ele se autoproclama. Ele diz assim: olha, antes de Abraão ser, eu sou. Por isso é importante a gente entender, meus irmãos, por isso é importante a gente entender nessas 7 pregações, ou nesses 7 dizeres de Jesus Cristo dizendo eu sou, porque nós também somos enviados para esse mundo. E nós precisamos ter muita consciência de quem nos enviou, porque hoje em dia, a gente estava conversando agora antes do culto sobre isso, todo mundo quer colocar a mão no que é cristianismo, e quer fazer o cristianismo à sua forma. Mas nós temos um que nos enviou, e ele é Jesus Cristo de Nazaré. E nós vamos mergulhar mais na compreensão de quem ele é, porque sabendo quem ele é, saberemos quem nós somos, porque ele nos enviou, não para autoproclamação nossa, mas para pregarmos sobre quem ele é. Então, esse é o desejo através dessa mensagem, essa é a importância de entendermos a partir dessa série o que de fato significa, ou o que o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, queria dizer quando ele se autodeclarava: olha, eu sou o pão, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Tudo isso foi ele que falou. Então, abra sua Bíblia, se você tiver e puder, em João 6, eu quero sempre te encorajar a trazer a sua Bíblia física. Celular é maravilhoso, mas traga uma caneta, traga uma lapiseira, traga um marca-texto, traga a sua Bíblia física. Mergulhe, medite na palavra de Deus. João 6. E nós vamos ler a partir do verso 25. E, na verdade, nesse capítulo, por 3 vezes, Jesus Cristo fala: olha, eu sou o pão da vida. Mas a partir de João 6, 25, estão lá, amém? Então fala assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos ou milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinais milagrosos mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Jesus declarou-lhes: digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas meu Pai, quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Deus Pai, essa é a tua palavra, é a tua verdade. Senhor, ministra aos nossos corações, Pai. Pai, nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor. Onde houver, Pai, qualquer resistência da nossa parte, Senhor, quebra esses muros, Pai, em nós, para que o Senhor tenha livre acesso para ministrar a tua palavra, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus, amém.
Meus irmãos, para entender João, a partir desse trecho que nós lemos, o versículo 25 começa dizendo: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? O que aconteceu então no começo de João 6, Diego, é o seguinte: Jesus, ele vai ensinando a multidão, e a multidão já o seguia porque ele fazia milagres, porque ele operava sinais, lota de gente seguindo Jesus. Jesus, com todo o seu bom humor, diria eu, com todo o respeito e temor, mas ele olha para Filipe e ele pergunta assim: olha, onde é que a gente vai conseguir pão, comida para tanta gente aqui? Ele fala assim: nem se a gente gastasse o salário do ano, não daria para comprar comida. André então chega com quem? Um lanche, a marmita da criança, que tinha levado, saiu de casa, irmã Daci, a mãe fez lá tapaué, preparou, quentinho. O que tinha nessa tapaué? 5 pães. E o que mais? Isso, meus irmãos. Isso, vamos lembrar pelo menos do que a gente ensina ou canta, né? 5 pães e 2 peixes, era isso que tinha. E aí o Senhor Jesus Cristo, então, ele começa a partir o pão, e ele multiplica aquele pão, e a Bíblia fala que todos se fartaram, todos se saciaram, e que ele alimenta aproximadamente 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes. Quem dera nós gastar no supermercado 5 pães e 2 peixes e comer o mês todo. Mas ele é um Deus de poder. Só que o que acontece? Ele vê então, se você ler o relato do começo do capítulo 5, as pessoas então querem proclamá-lo rei, irmã Cleide, porque dizem: olha, ele é o profeta. Ele é de fato aquele que a gente estava esperando. Jesus, sabendo disso, sabendo que não era sua hora, ele se retira. Os discípulos então atravessam o mar da Galileia para o outro lado. Jesus vai por sobre as águas. De manhã cedo o pessoal: cadê o Jesus que faz pão? Não está aqui, só tem um barquinho, mas pensei que abrir a padaria aqui. O que está acontecendo? Vamos seguir ele. Eles vão, atravessam para o outro lado, seguem Jesus. E é aqui que começa o verso 25, dizendo: quando o encontraram do outro lado. Era essa situação que tinha ocorrido. E aí olha, interessante, porque o verso 25 mostra, ou busca talvez, tentar, Fernanda, mostrar no coração deles assim: Senhor, a gente andou isso tudo buscando o Senhor, seguindo. Quando é que você chegou aqui que a gente já estava preocupado? Só que nosso Deus é um Deus que sonda mentes e corações. Ele nem falou para o pessoal, Agésio, quando é que ele tinha chegado. Olha a resposta de Jesus Cristo. Verso 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês não estão me procurando, porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aí ele abre agora, irmã Alejandra, um discurso que é interessantíssimo. Ele diz: olha, não trabalhem, mas isso aqui não é para você pegar esse versículo e amanhã ficar em casa sem sair para trabalhar, não. Não tire o texto do contexto. Entenda o que a gente vai falar. Não trabalhem pela comida que se estraga. Amanhã posso ficar em casa, né? Mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês. O que eu acho interessante, o que começa a dividir a partir daqui, Vinícius, o nosso entendimento, é que ele fala sobre 2 tipos de alimento. Jesus, ele começa dizendo: olha, existe então um alimento que estraga, existe também um alimento que não estraga. Então existe uma necessidade para um alimento que se estraga, existe uma necessidade para um alimento que não se estraga. O alimento que não se estraga supre uma determinada demanda, assim como o alimento que estraga. Quem está acompanhando? O que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer, ou está dizendo, segundo a minha versão e meu entendimento, é que eu e você, irmã Daci, nós temos 2 estômagos. Aí tem crente dizendo: é verdade, pastor. Por quê? Porque tem crente que come pra caramba. Tem o estômago do salgado e o do doce, não é assim? Não, irmãos, não é sobre isso que a gente está falando. Mas o que ele está dizendo é que se existe uma comida que perece, ela vai para um corpo, ou vai para um estômago, vai para um ser que perece. Mas se existe uma que não perece, nós temos então o nosso estômago espiritual. Nosso espírito, nós temos a capacidade então de absorver esse alimento. Faz sentido?
E é a partir daqui que a nossa visão tem que começar a se dividir, porque aqueles que seguiram Jesus, seguiram porque a barriga estava cheia. Encheu o bucho, vou seguir Jesus. Passou fome então, vai o quê? Rejeitar Jesus, porque você está se baseando numa relação mercantil, uma troca. Você tem algo para me ofertar, eu tenho algo que eu desejo de você. Não é esse o tipo de relacionamento que Jesus está querendo conosco. Ele nos dá pão físico. Ele provê na nossa casa. O Ricardo falou, mas a gente tem que buscar quem? O provedor. Não é o provedor da internet, não é o provedor de celular, é aquele que provê tudo que eu e você precisamos para a nossa vida. Então, a primeira coisa que eu queria que você guardasse muito didaticamente no seu coração é que eu e você, nós temos 2 estômagos com diferentes capacidades de absorção. E já que eu já falei que um é espiritual e o outro é material, minha pergunta já de cara é: o que trouxe você aqui? Qual fome moveu você para cá? Qual estômago te trouxe para cá? Porque aqueles que viram Jesus Cristo multiplicar pão foram guiados pelo estômago físico, buscando o quê? Mais satisfação do estômago físico. E eu e você podemos cair nesse conto, meus irmãos. Somos falhos. Por isso que nós temos que abrir o nosso coração. Por isso que nós temos que recalcular a nossa rota constantemente. Por isso que sem Cristo, sem o Senhor Jesus, sem o Espírito, nós caímos ladeira abaixo. Qual fome moveu você para cá essa manhã? Eu posso ter sido movido só porque eu sou pastor, eu tenho que pregar, eu tenho que estar aqui. Alguém do louvor pode ser movido só porque estava na escala, alguém da produção pode ser movido que estava só na escala. Não é esse tipo de fome, não é esse o estômago que tem que nos mover. Nós temos que chegar aqui nesse lugar a despeito de qualquer coisa que nós estamos encarregados de fazer, com fome de Deus, com fome do Senhor. Movidos, então, pelo nosso desejo de ter mais no nosso espírito, satisfeito, e não só a nossa carne, porque satisfação da carne é a armadilha de Satanás. Em Mateus 6, Ricardo, o que Jesus fala? Buscai primeiro o quê? O reino. As outras coisas serão acrescentadas. Ele não manda nem buscar as outras coisas. Ele diz assim, olha, eu vou acrescentar. Busque primordialmente, principalmente, busque a mim e o meu reino, o rei e o meu reino. É interessante porque depois de toda essa leitura que a gente fez, Jesus Cristo então começa a dizer, olha, não busquem o que perece, busquem o que não perece. E aí eles falam, Senhor, o que a gente pode fazer? Jesus explica, olha, a obra que vocês têm que fazer é crer. Ele diz, mas é porque tinha um maná, o que você vai fazer? Porque Moisés proveu o maná. Ele fala assim, primeiro, não foi Moisés. Já tira Moisés aqui da jogada, porque Moisés é fichinha na minha frente. Moisés não proveu nada. E segundo, ainda que foi provido, era perecível. Eu tenho um pão, olha o verso 33 dizendo, o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aí eles então dizem, olha que frase bonita, eles estão falando do Senhor Jesus Cristo, verso 34, Senhor, dá-nos desse pão. Dá-nos sempre desse pão. Capazes de chamar Jesus Cristo de Senhor, mas de continuar desejando o mesmo pão material. Porque depois, quando Jesus Cristo explica, eu sou o pão, eles questionam. A Bíblia fala que eles murmuravam, dizendo, como é que ele pode dizer que veio do céu? Depois de um diálogo com Cristo, vendo o milagre, chamando Jesus Cristo de Senhor, eu e você ainda somos tentados a buscar a Deus para saciar o nosso estômago físico. É muito bonito a gente chegar aqui e falar, Senhor, dá-nos desse pão. Não esqueça, Deus é aquele que sonda mentes e corações. O que nós precisamos é o nosso estômago espiritual ser alimentado pelo pão da vida. Bênçãos não podem nos mover para esse lugar. Dificuldades não podem nos mover para esse lugar. Esse culto não é um mantra para fazer você ganhar qualquer coisa.
Isso é sobre o Senhor Jesus Cristo. A palavra é o Senhor Jesus Cristo. Nós adoramos ao Senhor Jesus e um dia nós estaremos com Ele na glória. É sobre o Senhor. E sempre vai ser, no dia que não for, me tirem do púlpito. Nós precisamos reconhecer que tudo que fazemos é porque nós temos uma fome de Deus. Nós temos desejo por mais do pão da vida. Porque se tem uma coisa que acontece com os nossos dois estômagos, pastor Galgu, é que os dois sentem fome. Juliano, os dois sentem fome. E a gente está assim, é verdade, porque eu tenho fome por dois, né? Não é sobre isso, meus irmãos. Mas o Senhor colocou em nós esse desejo de comer, aleluia, né? Amém. Ele colocou em nós, no nosso estômago, minha irmã Indriana me corrija se eu estiver errado, um hormônio chamado grelina. Quando o nosso estômago está vazio, ele envia uma informação para o nosso cérebro, dizendo, preciso de alimento. Porque eu e você não fomos criados para passar fome, mas a fome serve para que a gente se mantenha o quê? Vivo. Porque senão a gente não comia. Ou a gente ia desregular tudo, passar horas sem comer. A fome, então, é esse sinal. Preciso de alimento. Eu tenho escutado essa frase, hora após hora lá em casa. Através de um choro constante, meus irmãos, orem por nós. 3 da manhã ele grita, preciso de alimento. 4:30 da manhã, preciso de alimento. Estou para dar pirão para essa criança, cuscuz, para ver se ele dura 4 horas sem comer, 5 horas sem comer. Jesus, mas Deus sabe o que faz. Ele disse que tinha que ser o leite, está tudo bem. Nós estamos na dependência do Senhor, mas minha vontade de botar um cuscuz na boca dessa criança é grande. Ainda bem, ele, pela graça de Deus, né? Mas, irmãos, é isso. E às vezes a gente até excede, porque como o choro é fome, aí tudo que a criança chora, a gente pensa que é o quê? Fome. Eu vi no Instagram essa semana. A criança falando, como se fosse a criança falando, meu pé está coçando, minha mãe me dá leite. Né? Coitada da criança, só chora, o pé está coçando, mas a gente empurra leite na criança. Mas glória a Deus, Deus fez isso, por quê? Porque a forma da gente saber que ele precisa de alimento. A fome, então, ela nos mantém de alguma forma vivos, não por causa que a fome nos mantém vivos, mas é que ela envia essa mensagem de alerta no nosso ser, que nós precisamos de alimento, porque sem alimento nós morremos. E todos nós precisamos. Quem está sem apetite, das duas uma, ou está morto ou está doente. Não tem para onde correr. Quem está vivo está com fome. Ou eu posso ficar falando aqui até 3 da tarde, está tudo bem, ninguém quer ir para casa almoçar. Já estão assim, já era para o senhor ter terminado. Por quê? Porque nós precisamos de alimento. Quem não se alimenta, ou está morto, ou está doente. Guarde isso no seu coração. A fome, ela também revela, irmão Jefferson, a nossa dependência. Por quê? Porque nós não produzimos algo que nós mesmos nos autoalimentamos. Nós precisamos de uma fonte externa para sermos alimentados. E aí, espiritualmente, eu pergunto, meus irmãos, para cada um de nós, como seria a nossa vida se a gente estivesse se alimentando exclusivamente de Jesus? Se nós precisamos de um alimento externo, no nosso estômago espiritual também, para nos mantermos vivos. Essa dependência, essa necessidade de alimento também revela a nossa dependência. E como seria a nossa vida se nós dependêssemos tão somente de Jesus como o pão da vida? Já pensou se essa semana toda eu e você tivéssemos nos alimentado só do pão da vida, Jesus Cristo? O que teria sido diferente na nossa semana? Alguma coisa teria sido diferente, eu garanto para você. Alguma coisa teria sido diferente. Por fim, ainda falando sobre a fome, só porque nós temos 2 estômagos, que os 2 sentem fome, e nós vamos relacionar isso lá embaixo com o pão, tá tudo bem. É que a fome, Ricardo e Mariana, também determina as nossas decisões de alguma forma. Quem gosta de uma boa reunião morrendo de fome? Não, você não gosta. Ou quem depois de um culto, aconteceu alguma coisa,
o carro está ali com o pneu seco, que é o caso do meu carro, mas vai dar certo em nome de Jesus. Aí você chega em casa, 3 da tarde, tem uma picanha congelada, irmã Cleide. Mas tem o macarrão de ontem, feito ali. Só botar 1 minuto no micro-ondas. Eu pergunto, você está morrendo de fome? Você vai descongelar a picanha, fazer o carvão e tudo, ou você vai dizer, eu nem queria comer esse macarrão, estou enjoado, é de ontem, mas eu vou para o macarrão, porque eu estou morrendo de fome. O nível da nossa fome, de alguma forma, determina também as nossas decisões, as nossas escolhas. E a gente precisa gravar isso. Quantos de nós talvez já aceitamos uma comida que a gente nem queria muito, ou que talvez nem era parte da nossa dieta, ou tão saudável, mas que você precisava daquela barrinha de whey protein, senão você passava mal, depois de jogar tênis ali horas e horas, né, irmão Jefferson? Então você aceita, porque você está com fome, é a fome que começa a te guiar. E eu trago aqui 4 exemplos, só para a gente entender como essa relação física, material, relaciona-se direto ou se correlaciona com a nossa vida espiritual. Como esses 2 estômagos, de alguma forma, eles se comunicam. Vamos começar? Vocês conhecem uma moça chamada Eva? Gênesis 3. O que a Eva fez? Comeu. Ela viu que o fruto era bom, bonito, agradável ao paladar. O estômago bradou. Aí o que ela não alimentou? O espírito. A consequência vocês já sabem. Mais na frente, nós temos Abraão, Isaac, Jacó, nós temos patriarcas, nós temos 2 irmãos chamados Esaú e Jacó. E aí, quem lembra o que acontece na relação entre esses irmãos? Um deles vende o quê? A primogenitura, um direito que ele tinha de herdar, então, toda a família, todo o nome, de ser a sucessão da família naquela linhagem ali. Só que um chegou com fome. E o outro tinha preparado um belo de um guisado de lentilha. Aí ele fala o quê? Me dá isso aí. Não, você me vende o seu direito de primogenitura. Tá bom, Jacó, pode pegar. Ele alimentou qual estômago? O físico. Deixou de alimentar o seu espírito. Olha a relação entre isso na minha vida e na sua vida de forma prática. Depois, lá na frente, nós temos um menino, um jovem chamado Daniel. Quem lembra desse jovem? Daniel. Quem lembra o que Daniel fez? Rejeitou os manjares do rei. Comeu só legume e água. Que maravilha para o estômago, né? Só legume e água. Mas ele alimentou o seu espírito. Isso lá na frente era tão forte que ele fez até leão jejuar. Olha aí. Até o leão, por causa do Daniel, alimentou o seu espírito e não sua carne, porque não pegou o Daniel. Só no dia seguinte é que vai lá e ataca aqueles que estavam, acusando. Meus irmãos, olha a importância. Por isso que existe uma disciplina espiritual na minha e na sua vida, e eu vou só abrir esse parênteses bem aqui, chamada jejum. Que é uma forma de eu e você mortificarmos a nossa carne por causa da nossa fome de Deus, a nossa fome espiritual. Então, deixa eu deixar essa pergunta aqui de lado também para você. Qual foi a última vez que eu e você jejuamos? Qual foi a última vez que eu e você buscamos mais alimentar o nosso espírito do que a nossa carne? Não é fácil. Nós vamos fazer uma campanha aqui. Aguarde, setembro está chegando. Jejum, oração, vigília. Nós vamos ter aqui em nome de Jesus. Mas eu quero encorajar você a pensar sobre isso. Ah, não, pastor, eu estou escutando isso aí tudo, estou até cansado, porque, claro que eu sei, Jesus é o pão da vida, tudo isso. Ah, você está agindo dessa forma? Uau, deve ser falta de fome. Porque se eu e você estamos com fome, essa fonte aqui nunca cessa. Essa fonte aqui nunca seca. Esse alimento aqui nunca deixa de ser o nosso alimento. Eu posso ler a mesma história, eu posso achar que sei. Nós estamos servindo a um Deus infinito, ao eu sou. Ele diz, eu existo em mim mesmo. Você não consegue me dar barreiras, títulos, nomes. Eu autoexisto em mim.
sua fome tem que ser por mim, por mais ninguém. Se falta-nos fome, talvez a gente está muito cheio no outro lado da nossa vida física. A gente precisa. E aí eu falo com os irmãos, pensem, qual foi a última vez que eu e você temos jejuado? Então nós temos 2 estômagos. Nós temos 2 estômagos que desejam alimento. E aí qual a solução para isso? A solução para isso é Jesus Cristo. Porque ele vai falar, verso 35, ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Vai comigo no verso 48. Verso 48 ele volta a dizer: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Verso 51 diz: eu sou o pão da vida, ou eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. Jesus está dizendo: eu sou. E ele acha maravilhoso, Diego, quando o pessoal fala assim: mas espera aí, o que você vai fazer? Porque Moisés, ele falou que tinha um maná lá. E Deus sustentou o povo por causa de Moisés com maná lá no deserto. Maná era uma espécie de pão, de bolo de mel. É assim que a Bíblia descreve. Quando o pessoal, por 40 anos, caminhou no deserto, eles eram alimentados com esse mantimento, com esse alimento que caía do céu. Jesus olha para isso e fala: bingo, yes, obrigado, você tocou nesse assunto. Obrigado que você falou do maná. Porque o maná, na verdade, era um prenúncio, era um anúncio, ou que na teologia alguns vão chamar de tipo, aquilo que apontava para aquilo que seria a perfeição, a revelação plena, o antítipo daquilo que é Jesus Cristo. Quando ele está dizendo: vocês tinham um maná para comer, mas o maná perecia, o maná não manteve vocês vivos eternamente, mas essa provisão que caiu do céu não falava só sobre a situação de vocês no deserto, ela apontava para mim milhares de anos depois, para dizer: eu sou esse pão vivo que desceu do céu. O maná, então, não era sobre Moisés. O maná, Jesus Cristo está dizendo, o maná era sobre mim. Porque há um só Deus, o eu sou, lá na frente de Moisés, o eu sou de Êxodo 3, é Jesus. É dizendo: eu sou o que sou, eu serei o que serei. A coluna de fogo no meio do deserto era Deus. A nuvem que cobria o povo era Deus, porque era a manifestação de Deus. Ele está dizendo, o maná que caía não era sobre Moisés, nem sobre a fome daquele pessoal. Assim como a Páscoa que aconteceu na saída do povo do Egito, também não era sobre simplesmente a 10ª praga. Era sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Jesus está dizendo é: obrigado, você me deu uma oportunidade de falar o que eu sou. Você falou do maná? Pois deixa eu falar uma coisa: eu sou o pão da vida. Agora aqui entra para a gente terminar. Saber que você está com fome não resolve muita coisa, Ricardo. Saber que tem comida também não resolve muita coisa, irmã Alejandra. O que tem que acontecer é que você tem que ingerir. Você tem que se apropriar daquela comida. Você tem que tomar posse. Se tem pão ali, você fala: oh, aleluia, glória a Deus. Estava morrendo de fome. É quase aquela criancinha que o pessoal grava assim, bota na frente, bota o prato aqui, a mãe sai e deixa a criança filmando lá para ver a tentação, né? Que horas vai pegar, que horas... Porque esse ato de estar alimentado, ele só se consuma quando você de fato se apropria daquilo ali. Então você pode sair daqui essa manhã entendendo: você tem um estômago espiritual que está com fome. Essa foi a primeira parte. Você pode sair daqui entendendo que Jesus Cristo, Ele é o pão da vida, capaz de saciar a tua fome. Agora, se você não se apropriar disso, você vai morrer com fome. Cheio do pão do Walmart, vazio do pão da vida. Não são palavras minhas, são palavras do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, eu não estou tentando dizer quem Ele é. Ele se autoafirmou, Ele disse: eu sou. E em dizendo quem Ele é, Ele disse: é por isso que eu estou aqui, porque eu sou o que sou para saciar uma necessidade sua, porque você sozinho não poderia suprir essa necessidade. Então eu me tornei quem sou para suprir a necessidade que você precisa. E é por isso que Ele diz: eu sou o pão da vida. Se alguém
comer, vai lá no verso 51. Se alguém comer, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Agora, como é que a gente então traduz espiritualmente isso e comer? Aí a resposta estava lá no começo do diálogo dele. Segue por todo esse diálogo e vai até o final. Se você vê lá no começo do diálogo dele, verso 29, ele está dizendo: a obra de Deus é essa, crer naquele que o enviou. É assim que você degusta desse pão da vida. É assim que você toma posse desse pão da vida. É assim que você é alimentado por esse pão da vida. É quando você acessa Jesus Cristo por meio da fé. Quando você se apropria do que Ele tem para suprir na sua vida. Ele quer te alimentar, Ele é o pão da vida. Mas você não olha o pão e diz: fiquei cheio já. Você vai lá e pega esse pão. Eu e você só teremos nossa vida transformada se a gente se alimentar desse pão, se nós nos movermos a partir da fé. A pergunta então, meus irmãos, nessa manhã, que eu queria deixar na sua mente e no seu coração: você sabe que Jesus é o pão? Você sabe que há uma fome? Assim como eu já estou ficando com fome, não sei vocês, mas no seu espírito também tem. A questão é que você consegue enganando, se auto-enganando. A pergunta então é: o que tem saciado a sua fome? Alguma coisa tem. Alguma coisa temporária? Ou o pão da vida que é eterno? Algo você está usando para saciar a sua fome. E aí eu te falo, espiritualmente falando, só uma coisa sacia a nossa fome: é o pão, Jesus Cristo. Eu e você talvez podemos ser como aqueles que o seguiram no começo do capítulo 6, porque estavam saciados. Eu e você podemos nos mover para próximo de Jesus, buscando algum retorno nessa relação, bênçãos, bens, algo material e físico. Eu e você podemos ser como os judeus, ouviram toda essa mensagem e no final a Bíblia fala que eles murmuravam entre si, incrédulos, não acreditavam que ele de fato era o pão da vida. Você pode não crer. Você pode talvez ser como a tendência que muitos nós temos hoje em dia, muito mais, mas Jesus falava para judeus, Jesus falava aqui para a multidão, mas João, quando ele escreve isso, ele escreve para um contexto grego-romano, para aqueles que buscavam em todas as coisas, todo tipo de Deus. E talvez Jesus Cristo é mais uma opção no nosso cardápio. Ele é um pão extra. Ele é um brioche. Ele é alguma coisa que você está dizendo: eu tenho outros e esse, que é um falso cristianismo. É um falso cristianismo. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Ou vai te levar para um lugar distante do Senhor Jesus Cristo. Porque a dieta do povo de Deus é uma só: pão. Mas não é o pão físico, é o pão da vida. Eu fico pensando, Cibele, 40 anos andando no deserto. Pão, maná. O povo reclamou, enjoado. Mas eu fico imaginando, porque quando chegam para rodear Jericó, ou seja, que o povo vai tomar posse da terra prometida, vem comigo. Raabe sabia, dizendo: não, ó, vocês são aqueles que servem ao Deus que operou lá no Egito. Ou seja, os feitos de Deus eram conhecidos entre os outros povos. Eu imagino o povo então, irmã Adriana, indo acessar a terra prometida, e talvez as outras nações, sabe, olhavam para quê? Esse povo só come pão. Que pena. É só maná. As bochechas redondas, só maná. A caminhada, e por isso que eu digo, Jesus falou: obrigado por vocês terem falado de maná. Porque a caminhada na minha e na sua vida, a dieta é exclusiva. É pão. Assim como o cordeiro lá no Egito era a libertação do povo, Jesus Cristo é a nossa libertação. E quando nós entregamos a vida para Ele, nós iniciamos uma caminhada chamada de santificação, até um dia encontrarmos com Ele, entrarmos nessa nova Jerusalém, tomarmos posse dessa terra espiritualmente prometida para nós. Nesse caminho, nós dependemos igual o povo de Israel.
Nesse caminho que nós peregrinamos, nós dependemos igual a eles. E nós alimentamos de uma coisa só: do pão vivo que desceu do céu. O cardápio de Deus, quando se abre, não tem lá pizza, margarita, calabresa. É assim: pão, 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 pão. Se você não gosta de pão, do pão da vida, não tem relacionamento com Deus. Porque no restaurante do chefe Deus, o cardápio só tem um item. Qual é? Pão da vida. Eu e você precisamos tomar e comer desse pão. E a gente não tem direito de botar hambúrguer, ovo. É o pão. É Ele. Porque Ele é quem disse: eu sou. Ou eu e você comemos desse pão para sermos alguém em Jesus Cristo, ou nós estamos fadados ao insucesso. Qual fome tem conduzido a nossa vida? Qual estômago tem conduzido a nossa vida? Outros alimentos têm buscado satisfazer a nossa caminhada? Aquele biscoitinho antes do almoço que faz a gente perder o apetite, né? A mãe deixa comer 15 minutos antes do almoço. Pega aí esses chips aí. Vai deixar? Não, vai falar o quê? Em 15 minutos o almoço está saindo. Aí Satanás, ele vem com os chips, né? Os biscoitos, Oreo, Bono, passatempo. Quis fazer isso até com Jesus Cristo. Esqueci de dar esse último exemplo sobre o estômago físico e espiritual. Satanás, tentando Jesus, ele fala o quê? Transforma essa pedra em pão. Jesus Cristo fala: eu sou o pão. Mas ele na verdade menciona Salmo dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. João 1 começa dizendo que Jesus Cristo, ele é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Para a gente terminar, porque em Deus não existe coincidência, o menino Jesus, ele era o menino de Belém. Belém significa casa do pão. Bethlehem. Beit, casa. Lehem, pão. Betel, casa de Deus. Belém, casa do pão. Na casa do pão nasceu o pão da vida, que eu e você precisamos comer, que eu e você precisamos nos alimentar. Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça? Você entra em oração e você pergunte: o que tem movido? Qual estômago tem me movido? Qual fome tem me movido? Tenho eu tentado adicionar itens no cardápio de Deus que é exclusivo, que é sobre pão da vida? Os filhos de Deus se alimentam de uma coisa só: pão da vida. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.